Sou a professora Elisete, sou formada em enfermagem pela Universidade Dom Bosco, pós-graduação pela FAESP e mestrado pela PUC Paraná. E a minha disciplina é Semiologia e Semiotécnica. E vamos dar ênfase hoje, na primeira aula, sobre sinais vitais. Então, o que seria sinais vitais, né? É a temperatura, pulso, pressão arterial e mais um elemento que entrou atualmente, que seria a dor. Então, a temperatura. A temperatura é importante para nós, devido a várias patologias. Às vezes a gente não tem temperatura alta. Então, é importante a gente sempre estar ciente a esses sinais vitais. Essas medidas, o que elas revelam, né? A eficiência da função corporal, circulatória e respiratória, renal e endócrina. Em razão da sua importância, são denominados sinais vitais. Então, é muito importante que a gente fique atento a todos os sinais vitais que o paciente refere quando está vindo para um atendimento. Porque os parâmetros regulamentares dos órgãos de sinais vitais revelam o estado funcional dele. A variação de seus valores pode indicar problemas relacionados com insuficiência ou excesso de consumo de oxigênio, depredação do sanguíneo, desequilíbrio eletrolítico e evasão bacteriana. A aferição dos sinais vitais é simples, né? Então, os sinais vitais é uma forma rápida da hora do paciente estar vindo para nós, referindo alguma algia. É crucial a gente aferir todos os sinais vitais, né? Temperatura, principalmente, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e a dor, como eu já falei. Na admissão do paciente, o protocolo antes e depois da administração de medicamentos que afetam a função vital, na presença e alterações de condições físicas do cliente, antes e após o procedimento invasivo. Diferença entre sinais e sintomas. O que é um sinal? É uma evidência objetiva de uma manifestação da doença. Exemplo, a gente pode dar um exemplo como hipertermia, bradicardia, edemas e vômitos. Os sintomas é um fenômeno físico ou mental que causa queixas, sendo o subjetivo dor, tontura, mal-estar e cefaleia. A verificação e orientação quando há a verificação dos sinais vitais. Os sinais vitais fazem parte do histórico de enfermagem, onde a enfermagem é capaz de verificar, compreender e interpretar a comunicação, os valores adequadamente, equipamentos adequados e boa condição, reconhecer faixa normal dos sinais vitais, conhecer histórias clínicas, minimizar fatores ambientais, abordar o paciente com calma e cuidadosamente. Né? O que a gente vai precisar, a princípio, para a gente verificar os sinais vitais do paciente? Sempre uma bandeja, né? O recipiente com algodão e álcool 70%, um termômetro, né? O estetoscópio e o esfigmomanômetro para aferição da pressão arterial já. O profissional sempre tem que ter um relógio de pulso registrando os segundos, papel e caneta para nós anotarmos a frequência cardíaca e a pressão arterial para passar no prontuário do paciente. Podem ser verificados após a anamnese como parte inicial do exame físico, temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória, como eu já tinha falado antes, o grau, né, o equilíbrio entre a produção e a perda de calor desse paciente. Como que pode ser fazer? O mecanismo de produção de calor, calafrios ou tremores. O cliente vai chegar para nós ou tremendo de frio ou com aquele calor intenso. Aumento nos tônus musculares,
aumento na taxa metabólica, aumento involuntário de algumas atividades que ele vai estar sentindo. Então, a temperatura, vamos começar com a hipotermia, que é a diminuição da temperatura. Dados os objetivos, a temperatura axilar, ela é de 31,1 oral, 35,5 axilar, 36,6 retal, e a pele vai ficar fria, né? Evidências de palidez. Então, a frequência respiratória ela vai aumentar com esses sintomas da temperatura do paciente, ela vai aumentar. A hipertermia, a elevação da temperatura, dados objetivos, temperatura oral acima de 37,4, axilar acima de 37,8 e a retal acima de 38. Então, a gente tem que se atentar a esses 3 fatores para ver a temperatura do cliente. E quais são os sinais de febre? Vocês podem perguntar para mim quais os sinais de febre, né? Que o paciente pode apresentar. Vermelhidão, a respiração aumentada, muito rápida, a respiração ela fica rápida demais, pulso acelerado, delírios e até mesmo, quando a temperatura eleva demais, a convulsão, devido ao fator que desencadeia a temperatura alta. Considerações na avaliação da temperatura. O que a gente pode falar? A hipertermia ela pode ser infecção ou alergias, né? Reação alérgica a alguma coisa, algum medicamento, aumento do consumo gástrico e energético, e hipotermia, proteção neural, que tem objetivo terapêutico. Então, esses 3 fatores são observados no paciente para ver qual a melhor conduta a ser tomada. Variações da temperatura. Então, variações da temperatura, o estado e a temperatura. Como vocês podem ver aqui no slide, hipotermia subnormal 34 a 36. A normal é de 36 a 37, que ela já está em vermelho aqui para nós. Estado febril ou subfebril de 37 a 38 graus. Febre 38 a 39. Hiperexia 39 a 40. Hipertermia 40 a 41. Então, esses valores é muito importante para nós na hora de aferição dos sinais vitais. Então, eu coloquei aqui a localização onde vocês podem ver melhor nesse slide onde são os locais apropriados para a gente ver. Tem a temperatura que ela é invasiva, né? Então, a invasiva é no procedimento no centro cirúrgico que o médico faz para o paciente que vai ficar em UTI. Então, é importante, deixei aqui para vocês verem como que fica os locais de verificação, tá? Então, gente, a temperatura, para a gente começar a fazer um dado vital. O que a gente faz? Lavagem das mãos, preparar o material todo, explicar ao paciente, em primeiro lugar, o que vai ser feito com ele. Qualquer coisa que nós façamos com o paciente, a gente tem que explicar para ele o que vai ser feito, né? E falar para ele quanto que deu, porque ele vai querer saber. E hoje em dia eles pesquisam e eles sabem, né? Então, se você for aferir na axila, sempre pegar um guardanapo, papel toalha que esteja ali em mãos e passa debaixo da axila dele para dar uma enxugada, né? Aí você coloca o termômetro. Deixa 5 minutos, olha para ver se deu o sinal já e anota sempre de preferência para não esquecer. Então, é simples de se fazer e depois de todo esse processo, desinfecção do material que você usou para reutilizar em outro paciente.
Então, gente, colocar o termômetro, né, na axila ou em qualquer outro local do paciente que você for ver, criança principalmente, contar de 3 a 5 minutos após isso você retira o termômetro, tá bom? E depois lavar a mão de novo, passar álcool 70 e anotar lá no ficha de controle do paciente para ir até o médico. A temperatura bucal seria a mesma coisa, né? A primeira coisa que a gente faz, lavar as mãos, né? Preparar o material nosso numa bandeja, álcool 70, algodão, tudo que for preciso, colocar o termômetro na boca do paciente por 30 minutos, né? Fazer a limpeza, sempre a limpeza antes e após o uso do termômetro. E fazer a leitura do termômetro corretamente. Porque se for de mercúrio, vê aonde que sobe ou desce a fitinha ali, né? O mercúrio está subindo, está descendo, você vai ver a medida exata. O oral é contraindicado para as crianças e idosos, devido a eles não pararem de se mexer. Então fica mais dificuldade, a gente tem mais dificuldade em aferir esse sinal vital. Então, na próxima aula, nós damos continuidade às temperaturas e aos sinais vitais. Até a próxima!